Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui, a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Recebo o secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Fábio Garcia, que também é deputado federal licenciado pelo União Brasil. Engenheiro civil de formação, Fábio traz no sangue a política e a construção. Herança de uma família marcada pela atuação pública, tendo como principal referência o avô, José Garcia Neto, que governou o estado no período da ditadura militar e foi figura decisiva na história de Mato Grosso. No programa de hoje, vamos falar sobre trajetória pessoal, articulações políticas para 2026, bastidores do Palácio Paiaguás e temas nacionais polêmicos. Uma conversa para entender como pensam um dos nomes centrais da engrenagem do governo Mauro Mendes. E para este episódio, eu conto com a ajuda do jornalista Jardel Arruda, que escreve para o Caderno de Política do AD. Jardel, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui novamente para conversar com os nossos espectadores. Salve, Ayrton. É sempre uma delícia estar aqui, poder bater esse papo político com alguém e destrinchar um pouquinho dos meandros da política estadual de Mato Grosso. Exato. Secretário Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar. Já tem um tempo que a gente está tentando agendar aí, muito corrido, né? Mas, enfim, muito obrigado e seja bem-vindo. Ayrton, para mim é uma honra estar aqui, um prazer. Muito obrigado, Jardel também, grande amigo de longa data aí. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa fazer um bate-papo bem sincero, direto, reto, como são os bate-papos aqui no Pode Olhar, para que a gente possa prestar dessa forma contas à sociedade mato-grossense e brasileira da missão que elas nos incumbiu nas últimas eleições, como deputado federal eleito mais votado do estado do Mato Grosso, com mais de 98 mil votos. Portanto, eu agradeço a oportunidade que me é dada pelo Olhar Direto, Grupo Olhar Direto, Matheus, para que a gente possa prestar conta à sociedade. Ótimo. E lembrando que além do YouTube onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio também disponível nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E com o episódio no ar, você pode compartilhar com amigos, deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas. É só pesquisar Olhar Direto Oficial. Secretário, seu avô, José Garcia Neto, foi um engenheiro civil, foi prefeito de Cuiabá, vice-governador, deputado federal, governador. Ele é o principal referencial político da carreira do senhor e pessoal também dentro da família? Olha que interessante, Ayrton. Por mais que eu tenha tido meu avô um político que ocupou tantos cargos importantes no Mato Grosso e também no Brasil, eu não convivi com meu avô político. E eu nunca planejei minha vida para virar político. Pelo contrário, eu saí muito cedo para estudar de casa, recém-completado 15 anos, fui fazer terceirão fora. Entrei na faculdade também muito jovem, com 16 anos, me formei muito jovem, com 21. E quando eu me formei no Brasil, eu sou engenheiro civil também, o mercado de engenharia no Brasil estava muito ruim. Eu decidi fazer uma pós-graduação fora do Brasil, nos Estados Unidos. Eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas e finanças na Universidade de Harvard. E eu fui contratado por uma empresa americana já dentro da universidade. Lá tem essa cultura de você, das empresas vão até a universidade buscar seus próximos, né, talentos. Então, eu fui contratado na época, a maior empresa de energia do mundo, e foi ali que eu comecei minha carreira. Minha carreira foi sempre focada em ser executivo de grandes empresas, né. Então eu entrei ali como um analista. Eu, com menos de 28 anos, era já diretor-presidente de um grupo de empresas multinacionais com sede no Brasil e fora do Brasil. Trabalhei em diversos países, morei nos Estados Unidos trabalhando, trabalhei na Espanha, morei
na Espanha por 3 anos também trabalhando numa empresa de energia lá, toquei projetos em diversos países no mundo, aqui só na América do Sul, posso citar Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, na Cidade do México, nos Estados Unidos, alguns países da Europa, e eu achava na minha vida que eu seguiria essa carreira de executivo. Em determinado momento eu me casei, tive minha primeira filha. Essa carreira de executivo é uma carreira que você não tem muito controle sobre ela, as empresas te mandam para um projeto A, B, C, em cidades distintas, em países distintos, e com filho isso se torna um pouquinho mais Difícil. complicado. Eu então decidi ser empresário, e fui empresariar no ramo que eu conhecia, que era energia. E é aí que começa uma historinha da política, porque quando eu fui ser empresário, eu acabei entrando no setor de energia, fui para a Federação das Indústrias, fui diretor da Federação das Indústrias e presidente do Sindicato de Energia do Estado do Mato Grosso. Conheci então, na época, o hoje governador Mauro Mendes. Hum. E o Mauro, em 2008, decidiu ser candidato a prefeito de Cuiabá, como todos vocês sabem, né, numa eleição que ele acabou não vencendo do deputado Wilson Santos. E aí, como o sangue da política corria na minha família, ele falou: "Ó, você candidato, então vou te ajudar, vamos Alguma coisa ajudar tem e de tal, tal, político. tal, vamos". Comecei ali naquela primeira campanha, conhecer um pouquinho o que era política, né. Tentei ajudar da melhor forma o Mauro, em 2008, a gente não ganhou a eleição, em 2010 a mesma coisa, não ganhou, em 2012 o Mauro ganhou a eleição e eu até aí sem pretensão nenhuma. Mas um dia o Mauro me chama para ser secretário de governo da prefeitura de Cuiabá. E e ele me pediu para ser por um tempo, para organizar, ajudar a organizar a prefeitura, porque a gente não tinha grupo político, o Mauro era um Uhum. empresário, né, eu era empresário, ninguém nunca tinha entrado na política. Então ele falou: Organizar ali a prefeitura "Ó, era importante ter um perfil assim, talvez, né, mais empresarial. e ele achava que era importante ter um perfil ali que ajudasse ele a administrar, organizar a prefeitura, e me convidou para ser secretário de governo. Eu aceitei o convite, entrei ali na minha cabeça para ficar 6 meses, temporário. Mas eu tenho que reconhecer que a política é uma atividade apaixonante, envolvente, muito dinâmica. Você acaba, cuidando e tendo a possibilidade de mudar e transformar e tocar na vida das pessoas. E eu acabei ficando mais tempo do que inicialmente previsto. Saiu de lá para ser candidato a federal depois. Exatamente, Jardel. Aí foi um pedido do partido, porque eu também não tinha planejamento. É que nosso partido na época, tinha um candidato a presidente da república, que era Eduardo Campos, não sei se vocês lembram, que Sim. quando faleceu daquele acidente de avião. E esse candidato, Eduardo Campos, que pediu ao prefeito da capital, o Mauro, que colocasse um candidato a deputado federal para fazer campanha para ele. E o Mauro achou que dentro dos perfis que a gente tinha na prefeitura à época, eu era a pessoa que estava melhor posicionado e me fez o convite para ser candidato a deputado federal. Foi quando, então, eu pela primeira vez na minha vida pensei e decidi entrar na política, né. Fui eleito, tive mais de 105.000 votos naquela eleição, nem imaginava isso, e fiz um mandato de 2015 a 2018, mas eu nunca, Ayrton, abandonei as minhas atividades empresariais. Eu sempre, faço política, mas tenho as minhas atividades empresariais, porque eu tenho a plena consciência que a política é uma passageira, é uma passagem na minha vida, é uma contribuição enquanto eu puder dar. Então, tanto assim que em 2018 eu não fui candidato a deputado federal, eu abri mão também pelo pedido do meu grupo político, abri mão da minha candidatura e voltei para trabalhar nas nossas empresas, fui tocar um grande projeto de energia e de esmagamento de soja em Alto Araguaia, fui tocar E minha nesse vida. período já tinha aí uma conversa nos bastidores da possibilidade de uma candidatura a prefeito, né, em 2020. 20, Então 2020. facilitaria também, né, estar no cargo de federal facilitaria esse projeto talvez, Sim, né. né, talvez facilitasse, né, mas ali naquele momento, da nossa história política, naquele momento ali em 2018, quando a gente estava tentando fechar as coligações, eu era visto como um candidato que certamente teria uma vaga de deputado federal, né, seria eleito deputado federal. E naquela época ainda era o modelo antigo que podia coligação. Uhum. Então, você podia coligar com vários partidos. E o que que os partidos queriam? Queriam espaço para eleger deputado federal. E eles achavam que eu roubava uma vaga. E fizeram, portanto, a proposta de me tirar, da disputa de deputado federal, da Câmara Federal, e eu acabei ficando suplente do Jaime, mas suplente você não atua, né, Uhum. você vai tocar sua vida. Acabei ficando suplente para dar minha parcela de contribuição naquele processo.
né? Então, foi isso um pouco, a minha entrada na política foi dessa forma, não foi planejada, mas eu preciso reconhecer que é uma atividade que eu faço por paixão, gosto muito da política. A entrada não foi planejada, mas você acabou ficando e agora já tem planos de continuar também, não tem? 2026 vai ser candidato? Sim, eu já defini o meu projeto para 2026, sou candidato a deputado federal, Jardel, em 2026. Eu tive uma oportunidade única neste mandato, que foi ser secretário-chefe da Casa Civil, conhecer com muita profundidade o executivo do estado de Mato Grosso. Eu acho que isso para minha carreira profissional é algo que agrega muito, para mim como político também agrega muito, porque eu estou tendo a oportunidade de ter várias experiências na minha carreira política. Eu fui secretário de governo numa prefeitura, conheço, portanto, como é que funciona uma prefeitura. Eu fui deputado federal, conheço o Congresso Nacional, fui senador da República, conheço o Senado Federal e secretário da Casa Civil do governo do estado do Mato Grosso, conhecendo, portanto, como é que funciona, como é que trabalha um governo do estado, né. Isso para mim eu tenho certeza que está me agregando muito e que eu espero poder devolver à sociedade mato-grossense o que eu tenho aprendido, com bons projetos para que a gente possa ajudar a continuar transformando aí nosso estado do Mato Grosso para um estado melhor a cada dia. Já há alguma conversa, uma previsão do senhor retornar, talvez, para a Câmara Federal, deixar a Casa Civil e voltar para o mandato, até pensando nessa campanha, né, de reeleição? Como que tem sido conversado isso com o governo agora? Ayrton, não, nunca conversei com o governador sobre isso. A legislação já me impõe que, se eu quiser ser candidato até abril do ano que vem, eu Hum, preciso obrigatoriamente retornar à Câmara Federal. Portanto, eu, de fato, pretendo ter esse diálogo com o governador um pouco mais à frente, para a gente conversar sobre essa questão, mas obrigatoriamente, a partir de abril, eu estarei fora da Casa Civil e voltarei ao meu mandato de deputado federal. Tá, agora uma curiosidade. Você disse que não conviveu com seu avô político, então não chega a ter ele como referencial político assim para a vida, né? Quem que é o seu grande referencial político, então? Não, eu tenho meu avô como referencial político, eu não convivi com ele político, né, mas eu tenho meu avô como uma referência de um nordestino, de uma família bastante humilde, numerosa, muitos filhos, né, que perdeu o pai muito cedo, então teve um irmão que acabou trabalhando, se sacrificando para poder custear os estudos de todos os outros irmãos, e eu acredito que meu avô foi um vencedor na vida, né, um nordestino que vem para cá para ser engenheiro e acaba se tornando o primeiro prefeito eleito da capital do estado, né, foi vice-governador na época, Jardel, votava no governador e no vice. Meu avô foi vice-governador, ele teve mais votos que o governador eleito, porque na época eram 2 votos totalmente uhum. separados, né. Então foi vice-governador com uma votação expressiva, foi governador do estado, foi deputado federal, e era uma pessoa muito correta, muito íntegra, muito clara, muito tranquila. Eu lembro a minha lembrança do meu avô é que ele me trazia segurança e paz, né. Meu avô era uma pessoa serena, mas certo do que tinha que ser feito. Duro quando tinha que ser duro, mas muito correto. Portanto, eu tenho, obviamente, meu avô como uma referência na minha vida. Pena somente que eu não tinha idade na época para poder conviver com ele, né, político, Conversar atuando, né. diretamente também sobre isso, né? Secretário, a gente está aí entrando na reta final da gestão Mauro Mendes, né? Na avaliação do senhor, como que vai ser lembrada essa era Mauro Mendes à frente do Paiaguás e o que que a gente pode esperar aí dos próximos anos? Olha, eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, sendo o neto de um ex-governador. Na minha percepção, o Mauro, até hoje, é o melhor governador que o estado teve pelas realizações que está fazendo e pela transformação que ele fez com relação ao futuro do estado do Mato Grosso, ao devolver para o estado do Mato Grosso uma capacidade invejável de investimento. Eh, Nunca se fez tanto asfalto na história do estado do Mato Grosso, a gente asfalta praticamente 1.000 quilômetros por ano. Pra vocês terem uma ideia, quando o Mauro assumiu, eh, eram 6.500 quilômetros de estrada pavimentadas já feitos em toda a história do Mato Grosso. Nós já entregamos 5.500, vamos entregar 7.000 quilômetros. Vamos mais que dobrar tudo que foi nesses 8 anos do governo Mauro e Pivetta, vamos mais que dobrar a malha viária, né.
a construção de importantes hospitais regionais para dar dignidade e atendimento à saúde em reuniões tão distantes. Você imagina, no Mato Grosso tinha caso que uma pessoa tinha que pegar uma ambulância, andar quase que 1.000 quilômetros em estrada de chão para poder chegar e fazer um procedimento cirúrgico, né? Levar um hospital lá para Confresa, levar um hospital lá para Juína, levar um hospital para Alta Floresta, Tangará da Serra, é poder dar dignidade para as pessoas, né. A educação, que é uma outra área onde a gente tem dedicado muitos esforços e muitos investimentos, tirar da 22ª pior educação do Brasil, já colocar entre as 8 melhores do Brasil e continuar fazendo grandes investimentos na educação. Se for numa escola já pronta, entregue por esse governo, dificilmente uma escola privada tenha a estrutura dentro de sala de aula que a gente está oferecendo, com internet, com televisão smart, com ar-condicionado, carteira nova, material didático das melhores escolas privadas, o aluno recebe uniforme, mochila, quer dizer, dando as condições para que a gente possa entregar uma boa educação e alguns projetos muito disruptivos, né, que eu posso citar aqui a primeira concessão de ferrovia estadual da história do Brasil, né. A gente tinha uma ferrovia aqui no Mato Grosso que chegou até Rondonópolis e Rondonópolis só, parou, né? e ninguém tinha força para fazer ela sair de lá. Então, foi criada uma concessão estadual aprovada pela Assembleia Legislativa e hoje nós temos mais de 6.000 pessoas trabalhando na obra para tirar esses trilhos de Rondonópolis. Eles vão passar por Dom Aquino, ali próximo de Primavera, onde vai ser o primeiro terminal, vão passar por Primavera, Campo Verde, Planalto da Serra, Nova Brasilândia, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e um outro braço chegará finalmente aqui na nossa capital, na nossa Baixada Cuiabana, um sonho antigo nosso, da nossa capital. E também a duplicação da BR-63. A BR-63 é a principal rodovia de transporte de cargas do Brasil, né? É uma rodovia que infelizmente já tirou muitas vidas de muitos mato-grossenses. Era uma concessão federal, aonde a empresa que administrava não cumpria o contrato, não fazia investimentos, cobrava pedágio e não devolvia para as pessoas uma rodovia segura. O Estado comprou essa concessão, pagou as dívidas, depositou os valores para fazer investimento e já contratou as obras para duplicar a BR-163 inteira, desde a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até o município de Sinop, aonde está prevista essa concessão. Portanto, é um governo que tem entregue demais, mas o mais importante que eu acho é que organizou o governo do estado. Foi feito um grande ajuste fiscal, que permitiu com que Mato Grosso, por 5 anos consecutivos, fosse o estado que mais investisse no Brasil. Mato Grosso investe 19% do que arrecada, a média nacional é 8%, a União investe menos de 1%. Quer dizer, a gente investe 2 vezes mais do que a média dos estados brasileiros investem. Quando a gente investe, o que é investir? É devolver ao cidadão o dinheiro que é dele. O dinheiro público não pertence ao governo do estado do Mato Grosso, não pertence à administração pública, pertence à sociedade. E ele precisa ser devolvido para a sociedade como forma de boa prestação de serviço. Então, fazer investimento é fazer justiça com as pessoas que trabalham tanto, que arrecadam tanto imposto num país que cobra muito caro por seus impostos. Você acha que esse conjunto da obra coloca ele à frente de nomes como Dante de Oliveira e Bairro Mágico, que são sempre lembrados aqui em Mato Grosso? Eu preciso reconhecer que, obviamente, o estado do Mato Grosso não começou ontem. O estado do Mato Grosso é um estado que começou há muito tempo atrás e todos os governadores, inclusive meu avô, Blairo, Dante, deram sua importante contribuição, cada um no seu tempo no governo. Mas eu preciso dizer que o governador Mauro Mendes tem dado uma espetacular contribuição ao estado do Mato Grosso e eu de verdade espero que esse estado possa continuar sendo bem administrado. Nós vamos construir aqui o estado mais próspero e se continuarmos nessa linha, nós vamos fazer aqui o melhor estado do Brasil para se viver, eu não tenho dúvida nenhuma. E há um temor de um retrocesso quando ele deixar a gestão, deixar o Palácio Paiaguás? Há esse medo de que o Estado volte a ter problemas
na questão financeira, na falta também de investimentos em áreas importantes como infraestrutura e educação. Escalonar salário. É, como ele pegou, né? Ele pegou nesse cenário, assim, bem caótico. Não, já está previsto, né, porque a lei assim obriga, o Mauro deixará o governo. Mais cedo ou mais tarde, em abril, para ser candidato a senador ou em dezembro, encerra o mandato, né? Então o temor não está quando o Mauro, se o Mauro vai deixar ou não vai deixar o governo, isso é certo, isso é uma certeza que a gente tem. O que eu espero é que a gente possa escolher, né, um próximo governador que dê continuidade num excelente trabalho. Tem que ser igual? Óbvio que não. Às vezes é até bom que não seja igual, que possa reconhecer aquilo que está sendo bem executado e bem feito, melhorar onde há espaço para melhorar, para nos ajudar a construir um Estado melhor. Portanto, não tenho temor algum, mas eu espero, porque a gente tem uma eleição e assim, essa é a beleza da democracia, eu espero que a gente possa eleger um outro grande governador para continuar construindo esse grande Estado. E hoje, dentro desse cenário que a gente tem, qual que é esse nome que o senhor vê com possibilidades de dar continuidade, mesmo que não seja o Exatamente mesmo igual. perfil, né? O mesmo igual. Ah, o Mauro já até anunciou o apoio dele ao Otaviano Pivetta, que é o nosso vice-governador, uma pessoa que já foi prefeito de Lucas do Rio Verde por 3 oportunidades. Lucas do Rio Verde é um município modelo também aqui dentro do estado do Mato Grosso. Tá, o Pivetta está junto com o Mauro no governo há praticamente 7 anos, né? Portanto, conhece a máquina do governo também. E essa é a decisão do governador Mauro com relação à sucessão dele. Mas e você? Você gosta do nome do Otaviano Pivetta para suceder o Mauro ou você pensaria em outros nomes dentro do grupo? Não, não, eu gosto. Acho que o número tem outro, o grupo tem outros nomes, mas na política tem seu momentos, tem sua aonde você está, né? Então é muito natural essa candidatura do governador Otaviano Pivetta. É muito natural. O que eu defendo no nosso grupo? Eu defendo que o Mauro seja candidato a senador. Eu acredito que ele, assim como foi um bom governador, será um ótimo senador da República. Eu não tenho dúvida que Mauro chegará lá no Senado, eh, uma pessoa muito respeitada. E eu já tive no Senado da República, né? Você tem os senadores que de fato participam das grandes decisões e outros senadores que não participam. Não tenho dúvida, o Mauro chegará lá muito respeitado, portanto será um senador de peso para o Brasil e para Mato Grosso. Muito bom para o Brasil que o Mauro seja eleito e para o Mato Grosso que o Mauro seja eleito senador da República. Então é o projeto que eu defendo. E aí o Pivetta assume o governo do estado em abril e ele vai disputar essa reeleição no mandato de governador, um caminho bastante natural. É assim que eu vejo. E como que o senhor analisa as vozes que discordam disso dentro do União Brasil, né? Que defendem uma candidatura própria, porque, o que seria natural também dentro do partido, né? Já que conquistou o maior número de prefeitos na última eleição, tem o governador hoje, natural seria lançar também um nome próprio, né? Como que o senhor vê esses nomes especificamente como o dos irmãos Campos? Olha, com naturalidade, para ser bem sincero contigo, eu não sou daqueles que acham que minha opinião é a única que pode prevalecer ou tem que prevalecer a todo tempo, né? Então, acredito que a política ela exige que a gente possa escutar outras pessoas, considerar as ideias, mas assim, de verdade eu já disse isso publicamente. O União Brasil não chegou no governo sozinho. O governador Mauro Mendes, pela União Brasil, não ganhou a eleição sozinho. Nós ganhamos a eleição junto com um conjunto de partidos que nos ajudaram na eleição e nos ajudam a administrar o estado do Mato Grosso, né? Portanto, o simples fato do União Brasil ter o governador não quer dizer que obrigatoriamente ele tem que ter um candidato a governador. Da mesma forma que nós fomos apoiados em 2 eleições seguidas para governo, que foi na eleição de 2018 e na eleição de 2022, a gente também pode apoiar outro partido do nosso arco de aliança que possa apresentar nomes que a gente entenda que são nomes que vale a pena você apoiar. Portanto, eu não vejo essa necessidade do União Brasil ter candidato a governo do Estado, né? Agora, dentro de um partido, as pessoas são livres para discutir os seus projetos. E se alguém aí, no caso o Jaime, quer fazer essa construção, o Mauro já disse, ele está livre para fazer essa construção dele. Lá na frente, as instâncias partidárias vão decidir, né?
E as instâncias estão criadas para isso. Nós temos a executiva nacional do partido e a executiva estadual do partido para poder tomar as decisões. Na minha percepção, o Jaime tem vaga garantida para disputar a reeleição dele a Senado, né? Eu acho que ele precisa ter essa vaga garantida. Agora, a decisão é dele, né? Se ele vai querer empreender um projeto de senador da República ou ele vai, talvez, aí construir alguma coisa para um projeto do governo do estado e submeter isso à decisão partidária. Mas tem espaço para 2 candidatos ao Senado do União Brasil? Sabendo Bom, que já dentro tem o dessa composição. Republicanos ali, né, seria o Otaviano Pivetta do Republicanos encabeçando a chapa de governo, aí ainda tem o PP, né, que faz parte da Federação do União Brasil, onde que ele se encaixaria? Os outros grandes partidos do Arco da Aliança, como hoje o PSB talvez seja o Podemos, no caso, né, daqui a um tempo, como que eles vão se encaixar aí nesse quebra-cabeça? cada partido tem que colocar aí os seus pleitos na mesa. Eu, como faço parte da União Brasil, defendo que a União Brasil, na eleição de 26, ele apresente que tem 2 candidatos a Senado, Mauro e Jaime. Secretário, a gente viu que na eleição municipal do ano passado, o senhor até mesmo participou dessa disputa interna aí pela candidatura à prefeitura de Cuiabá e, querendo ou não, isso desgastou um pouco o partido, criou uma animosidade, mesmo que depois tenha sido superada entre os filiados. O senhor acredita que essa eleição de 2026 pode se repetir esse cenário ou está mais fácil de resolver e de tentar convencer aí ou ajustar cada um no seu espaço? Olha, eu, como participei ativamente dessa disputa interna partidária, ainda que a gente não chegou na convenção para disputar isso na convenção, né? Eu sei que esse é um processo que, pelo menos momentaneamente, divide o partido, né? Eu, infelizmente, não consegui naquela oportunidade convencer, ser escolhido pelo partido, né? O candidato a prefeito de Cuiabá pelo nosso partido União Brasil e acabei não tendo nenhuma outra opção a não ser, né, continuar no meu mandato de deputado federal como chefe da Casa Civil, porque a lei também não me permitiria naquele momento, não me permite ainda mudanças partidárias, né? A lei só permite mudança partidária numa janela que ela acontece em março do ano da eleição. Então, eu obrigatoriamente tive que eh, seguir a decisão partidária que foi a candidatura do presidente da Assembleia à época, Eduardo Botelho, né. Eu acho que esse é um processo que pode acontecer em qualquer partido, né, ter disputa interna, faz parte, Uhum. as convenções estão aí para decidir quem serão os candidatos, né. Se isso acontecer, faz parte de um processo político. Se não acontecer, um tanto melhor. Hum. Tem menos conflitos internos no partido para administrar, mas Mas também se o isso partido fica acontecer, mais faz fortalecido, né? parte da política. Chegou a pensar em trocar de partido na época? Eu não Buscar um podia. caminho. Mas há Mas chegou a caminhos, pensar, pode tipo, pedir uma liberação, a se eu direção. pudesse trocar de partido, E a não. direção pode também liberar, né? Lógico, mas imagina, você vai fazer um pedido para uma direção nacional do partido dizendo o seguinte: "Olha, me libera aí para eu sair do partido", né. Perdem, portanto, um deputado federal aí para um outro partido para eu disputar contra o seu candidato. Então o senhor nem chegou a Ah, cogitar isso. não, o que a lei permite e o que a lei não permite, né, na verdade. Tá, você teve uma preparação de vida para ser executivo de grandes empresas, foi empresário, ah, atuou no executivo municipal, tá atuando no executivo estadual e demonstrou que tinha essa vontade de ser candidato para o executivo municipal. Você tem medo de ter perdido o bonde da história na eleição passada, era sua chance e não conseguiu ser candidato ali? Eu acho que ainda tem tempo. Bom, primeiro que eu acho que eu tinha boas condições na eleição passada. Eu sempre acreditei que Cuiabá precisava de uma mudança, queria uma mudança depois de uma gestão tão difícil que foi a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, com tantos escândalos, com tantos casos de corrupção, com uma cidade abandonada, com a saúde abandonada. Então, Cuiabá pediu uma mudança. Eu sempre fui oposição ferrenha ao prefeito Emanuel Pinheiro, portanto, eu acreditava que eu tinha, naquele momento, condições políticas e eleitorais e, obviamente, mais importante que isso, condições de poder ajudar Cuiabá
com a experiência que eu trazia. Mas essa não foi a decisão do partido. Agora, a vida, a gente não pode prever o futuro, né. Ah, vou guardar sempre dentro de mim uma vontade de ser prefeito da minha cidade. Quem está na política, né, tem alguns sonhos. Eu vou guardar sempre esse sonho, né. Espero um dia que eu possa realizar alguns dos meus sonhos, dentre eles ser prefeito de Cuiabá. Secretário, como que a gente vê nos últimos anos, né, viu nos últimos anos o governador Mauro Mendes abraçando a pauta bolsonarista, apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e apoiando também algumas pautas que esse campo político tem levantado nacionalmente. E, ao mesmo tempo, há críticas da oposição que apontam esse movimento como um movimento oportunista, visando apenas as eleições de 2022 e também agora as eleições 2026, a de 2022, me perdi nas contas, jornalista. Como que o senhor vê essas críticas de que há um movimento, esse movimento é mais uma ação oportunista do governador Mauro Mendes para tentar conquistar esse eleitorado? Bom, num país polarizado como está o Brasil, né, e com 2 campos muito bem definidos, esquerda e direita, se você faz um aceno à direita, obviamente você será criticado pela esquerda, você faz um aceno à esquerda, você será criticado pela direita e faz parte. Eu acho que isso é um amadurecimento da nossa democracia, né. Portanto, eu acredito que essas críticas vêm porque ele faz um aceno num campo que ele acredita mais, né. Eu conheço o Mauro há bastante tempo, e se eu pudesse dizer aqui um campo político, o Mauro sempre pensou num campo político muito mais próximo da direita. Vou dar aqui um exemplo prático que aconteceu comigo e com ele. Eu era deputado federal, a gente fazia parte de um partido, como eu disse aqui, do Eduardo Campos, che PSB. PSB, chegaram 2 projetos de reforma importante, estruturante para o Brasil, que a esquerda era contra: reforma trabalhista e reforma previdenciária. E eu com a minha cabeça, falei: "Não, eu preciso votar, o Brasil precisa ser um país mais eficiente, o Brasil precisa diminuir o tamanho da máquina pública, nós precisamos desburocratizar o Brasil, nós precisamos facilitar emprego no Brasil, nós temos que deixar de ser, um país tão burocrático e tão caro para as pessoas". E disse: "Bom, na minha cabeça eu quero votar a favor da reforma trabalhista e da reforma previdenciária". Eu era presidente do partido à época, e a mensagem que eu recebi do partido foi: "Se você contrariar o partido, você pode ser expulso do partido". Eu tinha minha decisão tomada, de fazer esse enfrentamento, de votar naquilo que eu acreditava, mesmo que isso me custasse a expulsão do partido. Não tem problema nenhum. Mas óbvio, eu tinha outros companheiros no partido. Eu fiz uma reunião com o Mauro, com o Botelho, com o Max na época do PSB, com o deputado Oscar Bezerra na época que Uhum. era PSB também. Expus a situação e disse: "Olha, a minha atitude lá pode trazer consequências para nós aqui no Mato Grosso, mas eu precisava compartilhar isso com vocês". O Mauro falou: "Fábio, eu também acho que você precisa votar e apoiar pautas como essa, né, nós vamos estar contigo". E assim foi. Portanto, eu digo, o Mauro sempre teve um pensamento muito mais próximo do campo da direita do que da esquerda. Mas hoje, mais do que direita e esquerda, parece que é um movimento bolsonarista e petista, que vai um pouquinho além de ser direita e esquerda. Não é perigoso, às vezes, para o Mauro, talvez, acenar para o bolsonarismo, sendo que eles vão querer votar em personagens que são mais identificados ao bolsonarismo, porque o Mauro, inclusive, já teve divergências com o presidente Bolsonaro, muito embora tenha se aproximado um pouco mais depois de algum tempo. Não, o posicionamento do Mauro é um posicionamento, ao meu ver, de campo de direita e também de correção de injustiças, né. O Bolsonaro, ele hoje foi a pessoa que no Brasil que mais conseguiu criar esse sentimento de direita no Brasil. Olha que eu faço parte do Democratas, que sempre foi um partido de direita, mas como líder político, o Bolsonaro foi esse que expôs, que criou no Brasil um forte movimento da direita, assim como o Lula foi o responsável por criar um forte movimento da esquerda. Mas o movimento da esquerda, ele já está há mais tempo, né. O movimento de direita, ele é mais recente, não tenha dúvida.
a direita vai produzir muitos outros líderes ao longo da história, então a gente, ao longo do tempo, não vai ser somente o Bolsonaro, vai ser Bolsonaro, obviamente, mas outros grandes líderes como já estão sendo produzidos. Hoje, quando a gente fala da direita, as pessoas já associam diretamente ao bolsonarismo, mas não. A direita é um campo de quem tem pensamentos parecidos, em especial com relação à liberdade econômica, né, de atuação, né. Então, eu vejo o posicionamento do mal no posicionamento de direita. Secretário, em Mato Grosso, como que vai ser a aliança também com o PL? Na última eleição, a União Brasil e PL estiveram juntos, Mauro Mendes candidato a governo, senador Wellington Fagundes à reeleição. Hoje o PL saiu fortalecido das eleições municipais, conquistou aí as principais cidades, tem uma pré-candidatura já formalizada e organizada, né, do senador Wellington Fagundes. Como que vai ser essa conversa? Já esse diálogo com o PL e a tendência é realmente cada um tá num palanque diferente? Bom, diálogo há sobre política, sobre gestão, né. O PL hoje governa municípios importantes do Mato Grosso, como por exemplo Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Primavera, Sinop e assim vai. Portanto, nós aqui no governo do estado dialogamos frequentemente com esses prefeitos e também com o presidente do PL. Mas todo partido, e o PL também, tem o direito de montar o seu projeto político. Então, vejo como legítimo o direito do PL de montar o seu projeto político, e colocar, eventualmente, uma candidatura a governo do estado, né. Se essa for a decisão do PL, nós não estaremos juntos, né, muito provavelmente, e a gente vai disputar a eleição, mas faz parte. Agora, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né. Eh eh, o jogo se define quase muito próximo da convenção normalmente, são muitas peças, né, Você acha então que ainda tem chance deles tem recuarem ao tem governo? que ter muita tranquilidade, né. Tudo pode acontecer na política, como dizem, tudo na vida é possível, Normalmente quem né. surpreende mais é o Mauro que desistiu de uma Então reeleição à prefeitura. desistiu Outros nomes numa reeleição, vão até o bem fim. encaminhada à prefeitura, então tudo na política, prever todos os cenários é impossível, então a gente tem que levar com tranquilidade, né. Dá para antecipar o processo eleitoral, pelo fato do PL estar trabalhando uma candidatura a governo hoje, nós não vamos interromper diálogo com o PL, vamos continuar conversando com o PL e continuar ajudando os prefeitos do PL, não tem problema nenhum. Vai chegar o momento da eleição e aí a gente vai discutir na mesa a eleição de 26. O senhor acredita que, mesmo com a eventual candidatura do Wellington, lideranças do PL podem apoiar o grupo político do governador Mauro Mendes, que estará encabeçado possivelmente com o Piveta? A gente vê um movimento muito do Abílio, da prefeita Flávia, Do Cláudio do também em Cláudio, de Rondonópolis. mostrar uma tendência, assim, de preferência ao Piveta. O senhor acredita que isso pode ser concretizado? Isso já aconteceu várias vezes na política, pode acontecer novamente. Eh, Eles vão ter que dialogar internamente nos seus partidos sobre suas posições políticas, né. E é óbvio que isso é possível, porque na política isso já aconteceu várias vezes, né, integrantes de um partido apoiarem, candidatos de outros partidos ou até, eventualmente, se licenciarem de partidos para ficar livre dos apoios que aquele que eles acreditam, mas essa é uma decisão pessoal de cada um. Né. É possível que isso aconteça? É possível. Se isso vai acontecer, depende de cada mandatário, de como é que você vai se posicionar. Mas acho que ainda é cedo. É, Fa o PL parece estar preocupado com isso, né, eles baixaram uma resolução aí proibindo os Tem que ser elogios, fiel. Infiel não vai ter. não tem espaço, igual a igreja. É, assim, acho que eu vi a resolução, eu li a resolução do PL, né, sobre essa questão. Acho que é uma posição partidária que o partido decidiu, dessa forma. Eu prefiro uma abordagem mais democrática, né. Eu não sou daqueles de impor nada a ninguém, né, eu acho que as pessoas precisam estar livre, então elas precisam fazer aquilo que elas acreditam, né, e o que vale é um apoio quando a pessoa acredita naquele projeto. Isso é o que mais vale, apoiar da boca para fora e não trabalhar para que aquilo aconteça, não traz o mesmo resultado, né. Então, o melhor é deixar as pessoas um pouco mais livres para tomar as decisões que estão
dentro do coração delas, o que elas acham, do que elas realmente acreditam, elas vão trabalhar para que aquilo aconteça e que elas tenham um compromisso com aquele projeto no futuro. Portanto, mas aí, decisão de cada partido e como abordar o processo eleitoral de 26. Eleição passada que o diga, né? Falando sobre um recorte atual, a Percent Brasil lançou recentemente uma pesquisa que mostra aí o Wellington Fagundes liderando nas intenções de voto em Mato Grosso, logo na sequência Jaime Campos e Otaviano Pivetta, né? Como que o senhor analisa essa pesquisas neste momento, né, do processo eleitoral, e também acredita que isso acende um alerta aí do Otaviano Pivetta de que é preciso estar mais presente nas ruas ou mudar alguma coisa para tentar mudar esse resultado que essas pesquisas estão mostrando? Olha, pesquisa não define resultado da eleição, isso é mais que comprovado no Brasil, aqui no Mato Grosso. Ainda mais uma pesquisa quantitativa, né? Tão longe ainda do pleito eleitoral, a gente não sabe nem de fato quem serão os candidatos, todos que as pessoas vão escolher, porque eleição é uma escolha. A eleição, o eleitor está lá olhando quais são as alternativas que eu tenho, e dessas alternativas ele escolhe a que ele entende que seja a melhor alternativa. Hoje o eleitor nem sabe quais são as alternativas que ele tem. Está muito cedo, muito longe, né? Portanto, nós já temos esse problema de estar tão distante para a gente poder falar sobre pesquisa eleitoral nesse momento, né? Mesmo pesquisas próximo do pleito eleitoral se demonstraram que não representaram o resultado das urnas. Podemos ver Várzea Grande, né? O Calil era considerado reeleito prefeito de Várzea Grande, abriram as urnas, a Flávia virou prefeita de Várzea Grande, né? O Botelho estava consolidado no segundo turno em Cuiabá, abriram as urnas, foi Abílio e Lúdio para o segundo turno. O Thiago, consolidado prefeito de Rondonópolis, abriram as urnas, o Cláudio Ferreira, eleito prefeito de Rondonópolis, né? E as pesquisas diziam exatamente o contrário que as urnas disseram no dia seguinte, né? Pesquisa de um dia antes. Portanto, a gente poder fazer política baseada em pesquisa tão longe, não, está muito cedo ainda. Está muito cedo, agora é o momento de trabalhar. Na corrida ao Senado, o governador Mauro Mendes aparece em primeiro como primeira opção de voto e em segundo como segunda opção de voto. O senhor acredita, então, que mesmo o resultado sendo positivo para ele, é preciso ter cautela, não se iludir muito com Sem esses dúvida números? nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eh, a gente precisa respeitar a vontade das pessoas. São elas que decidem quem serão nossos próximos mandatários. Portanto, é sempre importante, mesmo que as pesquisas indiquem algo muito positivo, mas é muito importante a gente trabalhar muito e mostrar para as pessoas o que a gente pretende fazer se elas derem a nós a oportunidade de termos mais um mandato. Portanto, a gente não pode parar de trabalhar por conta de pesquisa. E eu defendo que a melhor, a melhor construção do Mauro é continuar fazendo um grande trabalho como governador do estado do Mato Grosso. Isso é um grande passo para ele ser senador da República. Não há um medo de acontecer com ele o que aconteceu com o Dante de Oliveira, que saiu com alta aprovação do governo do estado, mas disputar o Senado acabou terminando em terceiro lugar. Não, medo não há, a gente é muito certo do trabalho que vem sendo feito na frente do governo do estado, das entregas são muito sólidas, muito concretas, né? Será muito difícil uma campanha desconstruir o trabalho que o Mauro fez à frente do estado, porque os resultados são muito concretos para toda a sociedade e a sociedade está recebendo em obras também o reflexo dessa boa gestão, né? Ela não está somente em palavras, mas ela está concretamente nas ruas, com obras, com hospitais, com escolas, com segurança pública e assim vai. Portanto, são cenários diferentes, né? O cenário que aconteceu do passado não necessariamente se replicará no futuro, mas como eu disse aqui, a eleição quem decide são as pessoas na hora que manifestam seu voto e até abrir as urnas a gente precisa trabalhar com muita seriedade. A gente falou sobre o PL, eu quero falar rapidamente sobre o MDB. A gente viu aí no início do ano, mais para o início do ano, né, o rompimento aí da deputada Janaína Riva com a base do governador Mauro Mendes, troca de acusações aí, ela subindo no plenário para apontar um suposto boicote no pagamento de emendas parlamentares dela. Recentemente a gente teve o ex-deputado federal e ainda presidente do MDB, Carlos Bezerra,
falando que o partido foi enxotado do governo Mauro Mendes. Como que, de fato, houve essa situação de expulsar o MDB do governo? Como que está a relação também com essas lideranças da sigla e a possibilidade de uma reaproximação aí, talvez, visando as eleições de Bom, óbvio 2026? que, né, não houve uma expulsão do MDB do governo. Nós temos, dos 4 deputados do MDB, nós temos 3 deputados na base do governo, né? Doutor João, deputado Tiago Thiago. Silva, né? E deputado Juca do Guaraná. Os 3 deputados, nós temos diálogo permanente, estão na base do governo. Se houvesse uma ruptura, eh, eles não estariam mais na base, eles também seriam levados para fora da base. E a gente tem muito apreço por esses deputados. O que houve, na verdade, foi uma mudança em uma secretaria específica, a Secretaria de Agricultura Familiar, né? Eh, Porque se tomou a decisão administrativa de fazer a mudança, que houveram algumas denúncias que depois foram públicas, né? E portanto o que houve foi uma mudança naquela secretaria pela boa gestão, para melhorar a gestão, né? Mas não houve uma expulsão de nenhuma forma do MDB da base do governo, e o MDB, a maioria dos deputados apoia o governo. Dos 4 deputados, 3 apoiam o governo. O União Brasil conta com essa parceria do MDB para 2026 ou essa pré-candidatura da Janaína Riva ao Senado pode Inviabilizar. inviabilizar isso, né? Olha, no momento certo, nós vamos sentar na mesa para discutir o arco de aliança. Cada partido vai colocar seus projetos. Como eu disse aqui, projeto para mim do União Brasil, Jaime e Mauro, candidatos a senador da República pelo União Brasil, né? Aí, só que essa decisão, ela é uma decisão de um arco de aliança, né? Não é uma decisão de um único partido, né? Então, se a minha, né, a minha vontade como um dos integrantes da União Brasil prevalecer, a chapa de Senado está feita. Aí não tem espaço pro PL que tem os Zé Medeiros, não É. tem espaço pro MDB que tem a Janaína. Faz parte, mas faz parte do processo, mas como membro da União Brasil, eu defendo as pré-candidaturas de Mauro Mendes e Jaime Campos a Senado da República. Ótimo. Vamos sair um pouco de Mato Grosso e ir para Brasília? Bora. O senhor está licenciado, né? Mas como eu disse, não deixou de ser deputado e vai voltar logo por decisão pessoal ou por imposição Da da legislação. legislação eleitoral. Aliás, o deputado federal mais votado de Mato É. Grosso, né? Então tem uma responsabilidade aí. Sim. Exato. Secretário, recentemente o Brasil se deparou aí com um motim bolsonarista no Congresso, né? Que foi montado após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor concordou com essa mobilização e com a forma com que essa mobilização foi feita no Congresso? E quando a gente vê a foto, né, do dia do motim, muitas pessoas discordam com aquilo, né? Porque as pessoas não estão vivendo o dia a dia. Mas essa pauta da anistia é uma pauta que vem sendo tratado há muito e muito tempo. E mesmo contando com as assinaturas necessárias, o presidente da casa não pautou e não pauta o projeto da anistia. Eu sou daqueles que entendo que o presidente do legislativo, ele precisa escutar a maioria e deixa que o plenário decida se vai aprovar ou não vai aprovar a anistia. Quando o presidente não atende a maioria, ele que está decidindo. Quando ele decide não pautar, ele que está decidindo não anistiar. Nenhuma pessoa é maior do que todo um Congresso Nacional. Portanto, essa foi uma forma que a oposição viu de tentar convencer o presidente a pautar a anistia. Não dá para olhar somente a foto, a gente tem que olhar que esse diálogo acontece há muito, muito tempo e vem sendo ignorado. Mas dentro das próprias regras ali do Congresso, já não há medidas que podem fazer com que essa oposição, esse grupo, force a mesa diretora Todas as a votar? medidas Porque regimentais, essa questão de barrar a presença da mesa diretora ali naquele espaço não tem nenhuma previsão legal para isso, né? todas as medidas regimentais foram utilizadas, mas o poder da pauta é do presidente.
O poder da pauta é do presidente. Tanto é assim que mesmo depois do motim, o presidente ainda não sinalizou que vai pautar a anistia, né. Portanto, foi uma forma que a oposição encontrou naquele momento de manifestar sua indignação por não estar sendo atendida a maioria dos deputados federais que assinaram a favor do projeto da anistia. Fábio, mas agora uma análise sua. Será que ele não se sente numa sinuca de bico? Porque ele atendendo o pedido, ele passaria uma mensagem de que basta um grupo ocupar a mesa diretora que conseguiria forçar a votação de qualquer projeto? Ele teve a chance de fazer isso antes. A oposição já tinha colhido a assinatura da maioria a favor do projeto da anistia bem antes de ter esse dia do motim lá, Ele se colocou, né. então, Então, nessa... assim, eu acho que, um presidente da casa, ele precisa atender a maioria a vontade da maioria dos deputados, e deixa o plenário decidir, é assim que eu penso. Além da anistia, a oposição apresentou algumas outras pautas, né, para serem votadas nessa tentativa de, ó, a gente vai desocupar, mas a gente quer que coloque essas pautas em votação. E uma delas é em relação à discussão do fim do Foro foro por privilegiado. prerrogativa, né? Uhum. O que tornaria talvez esses processos contra algumas autoridades mais demorado, porque teria que começar na primeira instância, então teria mais chances de recurso, que a gente sabe que a justiça brasileira é demorada. E isso então poderia salvar a pele de alguns parlamentares. O senhor é a favor desse projeto e não acha que isso pega mal, não é salvar a pele, não é atuar para Olha, salvar a sua própria pele? por muito tempo a gente achou no Brasil que político tinha benefício por ter foro privilegiado. Vocês lembram Sim. dessa discussão? Pedia-se Tem que muito o fim do acabar com esse foro, foro né? É, privilegiado. Por que que político é diferente de qualquer outro cidadão? Por que que o cidadão pode ser julgado por um juiz de primeira instância? Por que que um político não pode? Só pode vai lá ser pelo no STJ. Supremo, né? Olha como as coisas mudam completamente de entendimento. Mas eu continuo com o mesmo entendimento. Eu acho que o político não é diferente de nenhum outro cidadão e ele precisa ser julgado pelas mesmas instâncias e com o mesmo rigor da lei de qualquer cidadão brasileiro. Entendi. Entre os projetos também tem um outro que fala que para ser aberta uma investigação contra um deputado é preciso que o parlamento aprove isso, que a Câmara autorize a abertura dessa investigação. E quanto a esse projeto, qual o Sou seu contra, posicionamento? sou contra, sou contra. O processo de investigação, se as autoridades competentes decidirem investigar por alguma suspeita, tem que ser investigado. Não pode ir para a própria casa, decidir se pode ou não pode ser investigado. Vou repetir, o político não pode ser diferente de qualquer outro cidadão e não é. Portanto, tem que ser tratado com as mesmas leis e da mesma forma. O senhor defende, então, que esses deputados que participaram desse motim não sejam punidos? Foi aberto um processo dentro da Câmara, né? Acho que são 14 nomes que foram colocados lá para serem investigados e que podem ser punidos. Você acredita que não pode ter essa Não, punição? esse não foi o primeiro motim que houve na Câmara dos Deputados. Não será o último. A única coisa que eu espero é que se apliquem as mesmas punições a todos os crimes que são iguais. Aí eu já vou me remeter, por exemplo, a 8 de janeiro, a depredação no Supremo Tribunal Federal. Não foi a primeira depredação de patrimônio público, de prédio público que aconteceu no Brasil. Já houveram muitas. Eu mesmo me lembro da CUT destruindo, né, parte do Congresso Nacional, quebrando vidraças. Eu me lembro do MST quebrando o Ministério da Agricultura. Crimes de depredação não foi o primeiro nem o último. O que eu espero da justiça? Que aplique as mesmas penas que foi aplicado lá. Tem uma mulher presa há mais de 2 anos porque pintou numa estátua uma frase mal falada do ministro Supremo que, depois do resultado da eleição, falou: perdeu o mané, Mas esses outros, mostrando que ele tinha lado. mas E não essas dá para o outras Supremo ações, Tribunal deputado, Federal ter lado num processo eleitoral. Tem que ser isento. Ela manifestou ali, com um batom, uma indignação de uma fala muito mal feita pelo ministro Supremo Barroso. E está sendo punida por isso, algo que sabão, esponja e água apagaram. secretário, mas esses outros movimentos que o senhor citou e que o senhor defende que tem a mesma punição, fizeram
parte de um plano golpista, como ficou demonstrado também Parece nas ter uma motivação investigações? diferente, né? Eu realmente não acredito que todas as pessoas que manifestaram no Brasil estavam participando de um plano golpista. Eu mesmo tenho muitos amigos que estavam participando de manifestações no Brasil todo aí, na frente de quartéis em todo o Brasil, ou nas ruas em todo o Brasil, porque estavam indignados com o resultado da eleição. Não gostaram do resultado, não concordaram com o resultado. Mas quando a E gente não concorda com o livre, resultado de uma eleição, a gente não espera a próxima? num país livre e democrático, se manifestar, não concordar, é normal. O governo faz uma medida. Se tem uma categoria que não concorda, só fica quieta, espera a próxima, não. Pode se manifestar, nós somos um país livre. Foi a forma que as pessoas encontraram de se manifestar. Agora, que golpe é esse que não tem exército na rua, não tem forças armadas? E qual pena está sendo dada a todas as pessoas no Brasil inteiro que se manifestaram? Ou só estavam pensando no golpe as que estavam em Brasília? As que estavam fora de Brasília, não. A lei em Brasília é diferente da lei no restante do Brasil. São tantas inconsistências nesse processo. E para mim são tantas injustiças nesse processo que eu até disse, se necessário for, volto para a Câmara dos Deputados para votar o projeto da anistia. E se o senhor estivesse lá durante o motim, teria participado também? Não, não precisava estar lá em Brasília para participar. Manifestações Não, aconteceram. não. Durante o Esse de motim dos semana deputados, passada. quando os deputados Ah, ocuparam a mesa. aí só estando lá para decidir, né? Só estando lá para decidir, eu não tô lá, Ia seguir o né? Medeiros, colocar um esparadrapo na boca, Só nos estando lá olhos e para no decidir, ouvido? eu não tô lá, então esse si é muito, né? Cada um se conforma da sua forma, eu tenho minha cabeça, eu me comporto da forma que eu acho que é o mais correto me comportar, tem que colocar a situação na nossa frente para a gente tomar nossas decisões. E como que o senhor tem avaliado aí a atuação de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato, né, para ir para os Estados Unidos e que motivou tudo isso, esse tarifaço do Trump e que continua lá. Muitos falam sobre ele perder esse mandato, porque já se passou o prazo também dessa licença. O senhor acredita que esse deve ser o caminho ou deve deixar ele lá e deixar tudo como está? Primeiro que de verdade eu não acredito que o tarifaço do Trump foi motivado por Eduardo Bolsonaro. Qual é o Eduardo Bolsonaro da China, da Índia e de tantos países que o Trump aplicou tarifaço? Tem também nesse país Eduardo Bolsonaro ou tem uma política americana de protecionismo ao seu mercado e de tarifar produtos que venham prejudicar o mercado americano? Para mim está muito mais claro que é uma política do governo americano de poder melhorar a competitividade dos produtos americanos, impondo a outros mercados que produzem algo mais competitivo um tarifaço para entrar no mercado americano, dificultando o acesso a esse mercado. Mas o Para Trump, mim é quando ele muito mais que anunciou isso. o aumento da tarifa, ele citou Para o mim ele só Bolsonaro. aproveitou desse caso. Mas de fato, se fosse só isso, só teria no Brasil o tarifaço. Não teria em outros países. Mas é uma das maiores taxas, se não a maior taxa já aplicada. E o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele publicou, né, que o Alexandre de Moraes deteriorou as relações dos Estados Unidos com o Brasil. Mas eu não E acredito que o tiveram as sanções tarifaço. também Mas eu ao não acredito ministro, que o né? tarifaço. E as evidências mostram que o tarifaço não é por conta de Eduardo Bolsonaro. Né? O Trump pode não concordar com o que o Supremo tem feito no Brasil e o governo americano tem se manifestado dessa forma, mas o tarifaço, para mim, é uma política econômica que o governo americano está implantando em todo o mundo. Agora, cabe ao presidente da República do Brasil, o presidente Lula, ele sentar na mesa e abrir uma negociação com o governo americano, como todos os outros presidentes que foram afetados por tarifaço fizeram. Não usar disso um palanque eleitoral e deixar que muitos brasileiros percam empregos porque suas indústrias pararam de produzir. Cabe a ele pensar no Brasil, não na próxima eleição. Pedir uma agenda para o presidente Trump, ir até os Estados Unidos, sentar na mesa e pedir para poder abaixar as tarifas para não prejudicar as empresas brasileiras. É isso que eu acredito. A gente já teve alguns exemplos de líderes políticos de outros países que foram até os Estados Unidos e que não foram recebidos, como a presidente da Suíça. É, e eu acredito que nessa negociação também, nessa possibilidade de se abrir um espaço de negociação, que talvez esteja principalmente a atuação bolsonarista, né? O ministro Fernando Haddad disse recentemente que ele tinha uma reunião
com um ministro dos Estados Unidos, um secretário dos Estados Unidos, que foi cancelado por uma atuação da extrema-direita brasileira e citou o nome do Eduardo Bolsonaro. Não há esse movimento, existe essa questão do protecionismo do presidente Trump, mas também não há essa pressão e essa questão ideológica ligada à direita e ao bolsonarismo que tem atrapalhado essa abertura de negociação com o Brasil? Como eu disse, para mim a responsabilidade de abrir esse diálogo está hoje com o presidente Lula. Não é Fernando Haddad. Fernando Haddad é ministro do Lula. Para falar com o governo americano, o Lula precisa pegar o telefone e ligar para o presidente Trump uma conversa entre dois presidentes. Enquanto ele está terceirizando, é porque ele está gostando do que está acontecendo. Porque se ele quiser resolver, ele tem que ir para cima para resolver. E ir para cima para resolver, ninguém substitui o presidente da República nessa tarefa. Portanto, ele não pode se esquivar dessa responsabilidade. A responsabilidade de buscar uma solução para o tarifaço cabe ao presidente da República, presidente Lula, que precisa pegar o telefone, pegar o avião e ir lá nos Estados Unidos fazer um encontro e tentar reduzir as tarifas impostas ao Brasil. Assim que eu vejo. Não dá para delegar. Tem que ser ele, assumir a responsabilidade como presidente do Executivo brasileiro. Acho que o Lula ele tem aproveitado o recall da opinião pública para tentar parecer melhor agora com os brasileiros, ao não ligar para o Trump, ao apostar nesse patriotismo. Quando ele delega, quando ele terceiriza, eu entendo que ele não está priorizando essa pauta. Secretário, o senhor já disse que o governo do estado está disposto, né, a dialogar com os empresários mato-grossenses, em especial o setor madeireiro, sobre os efeitos dessa tarifa americana. Como que o estado pode ajudar esses setores que eventualmente serão afetados? Bom, eu disse, o Estado está sempre disposto a dialogar com qualquer setor do Mato Grosso que venha a ser afetado por qualquer medida, para a gente primeiro poder entender como essas medidas estão afetando e o que dentro de casa a gente pode fazer para amenizar esses impactos para esse setor, ou para esse grupo de pessoas, ou para essa sociedade. Então, o governo tem que estar sempre aberto ao diálogo, foi isso que eu disse. A gente não sentou ainda para conversar, para ver qual foi o impacto, né, se isso é mitigável ou não é mitigável e como é que a gente pode ajudar. Mas a disposição de dialogar vai estar sempre presente no governo do Estado. Nesse momento em que tem o presidente Lula como presidente do Brasil e o Trump como presidente dos Estados Unidos, você acha que é importante agora diversificar mais as nossas exportações para não depender dos Estados Unidos? Já depende, o Mato Grosso depende bem pouco, né? Mas o setor da base madeireira, ele depende muito, por exemplo. Eu tenho dúvida que o tarifaço vai trazer consequências para o Brasil. E os próprios empresários vão olhar, bom, eu não posso ter a minha produção toda dependente de um único país, porque hoje é com os Estados Unidos, amanhã pode ser com a China, né? Então, eu de verdade preciso tentar diversificar o meu cliente, né? E isso é uma teoria que a gente aprende na finanças, né? Nunca coloque todos os seus ovos numa única cesta, ela pode cair e quebrar todos. Então, mitiga um pouco o seu risco, né? Quando você vai fazer um investimento, não compra ação só de uma empresa, compra de várias. Uma vai subir, outra vai cair, mas você está mitigando o risco, né? Portanto, é fazer o mesmo com a produção de cada empresa, você mitigar o risco. Não adianta você depender de um único cliente que, por mais sadio, por mais seguro que esse cliente pode parecer, ele pode enfrentar problemas no futuro e venha afetar a sua empresa. Portanto, é uma teoria financeira há muito tempo que não tenho dúvida que esse exemplo vai fazer com que as empresas possam pensar mais e tentar diversificar seus mercados. No caso, seria bom também o Mato Grosso, que exporta muito para a China, eu acho que mais de 30% do que sai daqui vai para a China, precisa se preocupar um pouco com isso, porque vai que pode acontecer alguma coisa com eles também? Bom, veja, essa decisão, quem exporta não é o governo do estado do Mato Grosso. Quem exporta são as empresas que produzem e exportam. Portanto, essa decisão é do empresário mato-grossense e, em especial, no setor do agronegócio, das multinacionais. Porque, normalmente, o produtor rural, ele pega aquela sua produção de milho, de soja, de algodão e entrega para uma comercializadora, uma trader, né? E ela que faz o processo de exportação. A imensa maioria dos processos de exportação no Mato Grosso acontecem dessa forma. O cara entrega lá para uma Bunge, para uma Cargill, para uma DM, para uma Luiz Dreyfus, para uma Maggi, e eles que fazem o processo de exportação. Portanto, o produtor rural, ele pode até tentar diversificar quem é o comprador da soja dele, né? O processo de exportação está na mão de uma outra empresa
que vai definir o processo de exportação. E essa empresa normalmente são multinacionais que compram soja no mundo inteiro. Eu não consigo falar como é que está a carteira dessas empresas. Então a gente sofre apenas uma consequência, né, do processo de exportação, mas o governo do estado não tem como interferir nisso. Secretário, eu quero, antes da gente encerrar, que a gente já chegou até no nosso tempo, eu quero falar sobre um outro tema rapidamente que chegou e ganhou repercussão no Congresso e principalmente nas redes sociais, que é o vídeo do humorista Felca, né, que fala sobre a adultização de crianças nas redes sociais. E aí alguns parlamentares já apresentaram diversos projetos para falar sobre isso e também há uma discussão sobre a regulação das big techs, né? O senhor concorda que é preciso regulamentar as redes sociais para resolver problemas como esse? Ou como resolver problemas como esse em que as crianças estão expostas e a perigo nas redes Então, sociais? primeiro tem que responsabilizar os pais. Vamos ser sinceros aqui. As pessoas estavam lá com a autorização dos pais. Tinha pai que ia levar a criança para submeter àquela exposição. É um verdadeiro absurdo. O Estatuto da Criança está aí para isso. Os pais precisam ser responsabilizados, os pais precisam ter responsabilidade com seus filhos. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos. Ela caiu no aniversário de 15 anos. Eu faço questão de levar e buscar. Eu acordo 2, 3 horas da manhã, a hora que for, mas eu vou buscar minha filha. Eu quero saber com quem que ela está andando, o que que ela está fazendo. Eu tenho interesse de cuidar dos meus filhos. Então, e a lei brasileira já prevê no Estatuto da Uhum, Criança a punibilidade para esses pais que permitiram. sim. E, obviamente, para a pessoa que estava montando e para a plataforma que publicou o conteúdo, também há previsão de punibilidade. Portanto, é aplicar a dureza da lei. E diga-se de passagem, essa é uma mudança que a gente tem que ter no Brasil. O Brasil precisa ser um país que produza leis muito mais duras. O que existe no Brasil hoje, que vira essa bagunça, é um sentimento de impunidade gigantesco no Brasil. As pessoas não acreditam mais que serão punidas pela lei brasileira. A gente precisa ter penas exemplares no Brasil para feminicida, para líder de organização criminosa, para traficante de droga, para assassinos. Por quê? Porque as pessoas precisam saber se elas cometerem um crime no Brasil, serão exemplarmente punidas. Não pode ter esse sentimento de impunidade que acaba incentivando o crime. Nesse caso, né, eu acredito que essa discussão da regulação da mídia, a gente tem que tomar um cuidado gigantesco, porque isso pode desembocar em censura. Quem vai fazer a regulação? A regulação vai ser o governo? Vai ser um governo A ou B ou C? Vai ser um governo de direita ou de esquerda? E quem diz que essas pessoas serão isentas? Eu acho que a gente precisa ter lei que quando alguém cometeu um crime, seja na plataforma digital ou seja na vida real, né, ao vivo, presencialmente, quero dizer, né, ela seja punida exemplarmente. Mas como punir as big techs? Porque elas estavam lucrando com isso. Ficou claro, né, que elas entendem que você estava lá procurando determinado conteúdo, no caso desse vídeo, então procurando criancinhas, e ela ficou criando, o algoritmo O vai algoritmo mantendo você começa lá, ele a favorece alimentar, né, isso. entregar Não, isso. não há inocência das Mas ela tem redes também. responsabilidade sobre aquilo que publica. Isso não quer dizer que ela não tenha responsabilidade sobre aquilo que ela publica. Ela vai ser punida. Nenhum crime no Brasil tem previsão de não ter punibilidade. Elas serão punidas pela lei brasileira. Elas serão punidas pela lei brasileira. Pelo crime que cometeram, de divulgar essas cenas aí tão lastimáveis dessas crianças. A lei brasileira já traz a previsão de punibilidade. Ótimo. Para a gente encerrar, como está a formação das chapas, da chapa da União Brasil para a Câmara Federal em Olha, 2026? A gente pode esperar aí Virgínia Mendes, Coronel Roveri, candidatos? Ayrton, nós estamos trabalhando na construção da chapa, mas assim, no final, o fechamento dessa chapa acontece nos 45 do segundo tempo, como sempre é. Lá no finalzinho, quando a pessoa tem que decidir o partido que ela vai ter que estar afiliada 6 meses antes da eleição, é ali que se define. Então, isso vai se afunilar a partir do ano que vem. Eu lembro bem que há 3 anos e pouco atrás, né, na montagem das chapas das eleições passadas, de 2022, a gente acabou definindo as candidaturas lá. A Gisela, por exemplo, que é a minha suplente, que hoje tá atuando como deputada federal, ela veio para o partido quase no fim do prazo limite. Ela e outras mulheres importantes estavam sendo muito procuradas por muitos partidos. Isso vai acontecer da mesma forma.
né? Nós estamos dialogando com todo mundo, ninguém está decidindo ainda a mudança de partido, vai chegar o momento que isso vai acontecer, mas eu não tenho dúvida que o União Brasil vai fazer uma chapa fortíssima de deputado federal e uma grande chapa de deputado estadual. Tá, as definições acontecem ali, nos 45 do segundo tempo. Mas antes Tem disso, conversa. tem as conversas, tem os estímulos. Os secretários, o secretariado do Mauro, está sendo estimulado a ser candidato? Não está sendo estimulado, mas a gente entende que as pessoas têm direito de construir seu projeto político também. Não há estímulo para isso, mas se algum dos secretários decidir que quer trilhar um projeto político, ele obviamente está livre para decidir, né? É importante que faça esse diálogo com o governador e importante também que separe muito bem a gestão do governo do estado do Mato Grosso com o projeto político que ele pretende tocar. Portanto, não é confundir eleição com a gestão. Nós temos uma responsabilidade grande em tocar o estado agora. A gente quer todo mundo focado nessa grande missão e deixar o processo eleitoral para depois. E no momento certo, a legislação já diz, você que está ocupando um cargo de secretário, quer ir para a eleição, se afaste do seu cargo 6 meses antes. E aí, a partir daí, comece a trabalhar. Não utilize seu cargo para poder construir o seu projeto político. Há algo natural, obviamente, que acontece que o cara atuando como secretário, ele está em evidência, está entregando, mas ele tem que fazer isso para atender 100% dos mato-grossenses, indiferente se são ou não são possíveis eleitores desse cidadão. Temos que atender a Assembleia Legislativa também, independente se o secretário quer tem um projeto de ser deputado estadual ou não, ele precisa entender que a Assembleia Legislativa é um poder importante, a Câmara Federal é um poder importante, portanto, a gente não pode usar, né, a máquina pública para poder projetar projetos eleitorais. Mas as pessoas são livres de tocar seus projetos. Mas nesse sentido eu pergunto mais mesmo por essa questão de destaque. Por exemplo, na eleição passada, o secretário de saúde foi candidato a deputado estadual, né? Quem era comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Assis, foi candidato a federal e foi um dos 2 eleitos. E a gente sabe que teve conversa sobre isso. Não que eles foram estimulados a fazerem da secretaria, do comando da PM, um palanque, mas que naturalmente vocês viram ali um potencial ali eleitoral. Não, na verdade, acho que não é que viu potencial eleitoral, é muito mais que a pessoa manifestou a vontade. Essas pessoas, tanto o Coronel Assis, como o secretário Gilberto, como o secretário Beto 2A1, manifestaram ao governador vontade de participar do pleito. E o governador disse, quer construir? Pode construir a partir do momento, né, obedecendo o que prevê a legislação. Portanto, vem muito mais da pessoa, né? A gente não consegue, de antemão, falar quem tem potencial eleitoral, quem não tem potencial eleitoral no Brasil. Quem tem vontade de entrar na política, né, tem que disputar a eleição. E aí o resultado das urnas não é controlado por ninguém, senão o povo brasileiro. Portanto, não dá para a gente poder pincelar, achar que um ou outro tem condição eleitoral. Quem tiver vontade, se apresente. A única coisa que a gente pede é que nós temos que estar 100% focado na missão que nos é dada hoje, que é tocar bem o estado do Mato Grosso. E a primeira-dama Virgínia Mendes já declarou essa intenção de participar da política eleitoral e, caso se confirme essa candidatura dela, como se ventila para a Câmara Federal, né? Isso não pode atrapalhar até mesmo um projeto do senhor, de ser a mesma base eleitoral, dividir esses votos? Olha, para mim, eu acho que publicamente a primeira-dama nunca disse que é candidata, né? Portanto, eu não tenho essa confirmação pública dela, nem privadamente, né? Mas ela, como qualquer outra pessoa, tem direito de, se tiver um sonho e uma vontade de ser candidata a deputada federal, estadual, né? Ela tem essa legitimidade, né? Esse direito de construir sua candidatura. Mas eu nunca ouvi da boca da Virgínia nada que confirmasse isso. Então, vou aguardar, na verdade, um dia que essa decisão seja tomada. Ótimo. Secretário Fábio Garcia, muito obrigado por ter participado do nosso podcast, ter falado sobre assuntos diversos, né? Falado da trajetória, questões políticas, partidárias, também lá de Brasília, enfim. Muito obrigado. Tenho certeza que
Os espectadores gostaram muito da nossa conversa e a gente está sempre à disposição. Vamos marcar uma outra conversa aí até 2026, tem chão. Tem chão. Eu que agradeço, Ayrton, Jardel, muito obrigado por essa oportunidade, esse bate-papo e me colocar à disposição. Daqui até 2026 tem muita água para passar debaixo da ponte, a gente vai poder dialogar bastante. Mas muito obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos. Jardel, muito obrigado aí pela ajuda mais uma vez e até uma próxima. Eu que agradeço, Ayrton, é sempre bom participar daqui, ainda mais entrevistando uma figura que a gente sabe que vai ter uma participação central nas definições do ano Sim. que vem. Obrigado, Ótimo. Jardel. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.